Quando eu era garotinho, minha mãe, na fazenda do meu pai, gostava de fazer para os filhos cinema de sombras, certo? Num pano, botava um pano da parede e fazia cinema de sombra. Quando eu era, nessa época, eu ia muito ao cinema da minha cidade pequenininha, mas tinha 2 cinemas, o Cine Rex e o Cine de Luiz Obispo. E eu ia muito ao cinema e gostava, assistia O Vento Levou lá com a minha mãe e assistia cinema de cowboy, aquilo tudinho. E na minha adolescência assistia muitos, aí comecei a assistir filme de arte, depois parei de ver cinema, porque comecei a fazer música. E aí, como a música, eu tinha que comecei a cantar e a viajar, daí deixei de ver cinema. Até que depois retomei isso, quando eu voltei a São Bento. E aí retomei, me lembrei de histórias que meu pai me contava e comecei de uma maneira natural a escrever um roteiro. E daí diante esse roteiro comecei a aprender cinema de uma maneira quase autodidata. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que terminei fazendo um filme, entendeu? De uma maneira super natural, sem pensar em nada comercial, fazer um filme que é uma doidice. Mas, uma doidice mais que qualquer uma pessoa pode entender, não é uma doidice e que não parece com nada, que é o que eu gosto, e que também não tem nada a ver com as coisas que estão aí, não procuro fazer um trabalho, como é que eu diria? Padronizado, sei, para poder ter público. Não interessa não, quem tiver a oportunidade de ver meu filme, se gostar, eu acho um prazer. Se não gostar, não gosto. Como é que foi a escolha dos atores? As escolhas dos atores foram facílimas. Depois pega meu filho aí, que tá aqui, os outros não estão. Tá. Essa menina daqui, por exemplo, a Cristal, ela foi participar de um filme, foi participar de um show que era com o meu repertório, acho na Globo. E aí, eu gostei do tipo dela, perguntei, disse, diga essa fala. Ela disse, o quê? Repete o que eu estou dizendo. O quê? Aí eu dei uma fala para ela. Quando ela repetiu, eu digo, vai fazer meu filme. Ela, qual filme? O que eu vou fazer? Tá. Meu filho, Ceceu, estava estudando na Cal. Aí eu chamei ele para Imagina Mazola. O meu caseiro, vai ver lá, viu? Chamado Bahia, ele lá em casa, eu vi que ele tinha jeito para isso, chamei, ensaiei ele, depois o Bruno Costa terminou dando polimento total e ele arrasou dentro do meu filme. É o cara que é o Severo Brilhante, vai ver, o cara que morre num duelo. Tá. Quem mais? Hermila Guedes e o Irandi, eu vi a interpretação dela fazendo uma ponta em que no Cinema Aspirina e Urubus é um filme, e o outro, e no Céu de Sueli. E ele e o Irandi, eu vi numa ponta também no filme de Cláudio Assis chamado Baixio das Bestas. Aí, Tito Lírio, o cara que faz o poeta do filme aí, ele foi lá em casa, estava almoçando lá em casa, e eu disse, vem cá, pega uma colher aí. Pedi a moça que trabalha lá em casa para trazer uma colher que ele estava comendo de garfo. Aí eu digo, come de uma maneira bem ignorante. Ele fez, aí começou comendo assim, ele está descontratado, vai fazer meu filme. Ai, que ótimo! Ô, Ceceu! Suspeito para falar, mas eu acho maravilhoso o filme. Eu acho que as pessoas vão conferir isso agora. E felicidade só, muito, muito legal. Faço um papel muito Angelina, uma proposta muito nova dele, fazer um musical rimado e não dá a impressão que é rimado, porque como ele já conhecia o texto muito, ele foi lapidando muito, ele sabia como driblar o ouvido das pessoas para não ficar um negócio cansativo. Ele já dava dica para os atores de começar a ir, por exemplo, ele passa um verso, aí dá uma pausa, aí dribla o ouvido, aí repete uma fala, não sei o que, e vai driblando o ouvido, que você não fica sentindo que é rimado. Tá entendendo? Entendi. Também é um musical, também considerado musical, porque também até tiro é no ritmo, as falas são dadas meio no ritmo, assim. Eu gostaria de chamar o diretor do filme, Alceu Valença. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
aconteceu é um delírio. Aliás, demorou tanto tempo a ser realizado que foi muito bullying com o nosso Lourenço. Começou a se chamar da lenda, porque ele não saía nunca. Tá? Meu irmão, quando eu liguei para ele dizendo que o filme afinal tinha terminado, ele falou: então hoje eu posso dormir em paz. É sim. Bem, isso aqui é o seguinte, eu comecei a escrever esse roteiro depois da morte do meu pai. É um regresso do filme, à minha infância, às minhas origens, vamos dizer, a minha infância, tudo que a minha cultura, é uma viagem. Aqui, por acaso, eu encontro o Valtinho Carvalho, que é quem descobriu que aquilo era cinema. Eu estava escrevendo compulsivamente e não sabia muito bem o que era que eu estava fazendo, se era um livro, se era música que eu queria fazer. Eu estava escrevendo compulsivamente. E aí eu fui ver um show no Teatro Rival e encontro com o Valtinho Carvalho. E ele olhou para mim e disse: eu tenho escrito muito música. Eu digo, já tinha mostrado ao garçom do Amarelinho, né? Eu fiz escrito. Que, aliás, eu enchi o saco de todo mundo no Brasil. Era mostrando as coisas que eu estava escrevendo. Aqui mesmo temos Henrique Pires, você pode, Cafi, muita gente, todo mundo eu mostrava aquilo. Saía de madrugada ali do Leblon para poder mostrar o que era que eu estava escrevendo, as pessoas, os bêbados do Leblon. Aí quando eu mostrei a Valtinho, ele disse: isso aqui é cinema. Eu digo: o quê? Ele disse: isso aqui é cinema. E a gente podia realizar isso. Aí eu digo: é mesmo? Ele disse: vamos realizar? Eu digo: como? Ele vai dirigir junto. Voltei para casa, fui na Lei de Expressões e comprei um negócio de doc comparado, sabe? Que era para fazer roteiro. E aí comecei a escrever para Valtinho não me pegar, eu totalmente ignorante, né? Na sétima arte. Aí encontrei com o Valtinho e aí começamos eu já estava fazendo o roteiro mais ou menos, né? E aí, como é que é? Entramos no Ministério da Cultura, já estava com quem? Com o Tuinho Schwartz, tal coisa, e conseguimos a lei. Agora, cadê a gente conseguir patrocínio? De jeito nenhum. Sabe quantos anos? Já tinha 4 que eu estava no delírio, com mais agora 10 anos para poder conseguir, certo? E aí, Valtinho chega e, evidentemente, não vem ficar esperando por mim, uma coisa dessa, entendeu? O delírio, ele até estava delirando com o negócio, mas aí ele foi para Budapeste fazer aquele filme, né, que ele fez, lindo, aliás. E o Cabo da Peste ficou aqui. O que foi que aconteceu? Depois disso, eu pego e aí encontrei até com Andrucha, e Andrucha também quase que queria fazer, porque eu precisava de alguém que fizesse comigo, né, a direção, com a co-direção. Mas aí ele foi fazer Casa de Areia. Então, o Cabo da Peste agora estava enterrado na Casa de Areia, era eu. Porque ele foi para lá e eu me lasquei aqui. Eu digo: agora o que diabo é que eu vou fazer? Fui na casa de Ceceu, meu filho estava estudando na Cal, e encontrei com a Alessandra Lessa, que é uma menina que sabia que ia estudar de cinema e tal, e ela me deu 10 a 15 aulas, e eu digo: sabe uma coisa? Não quero mais, para poder não ficar aparecendo com todo mundo. Eu vou fazer eu. E aí comecei o Canal Brasil, a ver compulsivamente filme, aprendi a linguagem e aí eu começava a olhar. Aí era plongé, contra-plongé, aí, sabe? Agora, eu vou chamar a turma, gente? O pequeno para todo mundo. Então, era uma pergunta que eu estava fazendo, como é que vai caber? Abraão podia vir para cá. Vem, Abraão. Aí, e o resto, pessoal? Vai chamando, nós temos muito pouco tempo. Graças a eles fizemos. Tá, então tá. Graças a Deus. Eu conversei merda pra caralho, porque ninguém me disse quanto tempo é que eu tinha pra poder dizer minha merda. Tá certo? Então eu agradeço a todo mundo, a todos que me escutaram, o meu roteiro. E agora, tá, um abraço, beijo no filme aí. Tá, abraço bem grande. E agradeço a todo mundo aqui, estão acessando, tá todo mundo por aqui. Bom filme pra todos.